Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos a primeira rodada da Liga dos Campeões, jogos de terça-feira. O Rodrigo vai trazer para vocês os jogos de quarta e o Farina vai trazer o melhor do CS aí para a Liga Europa e Conference League na quinta-feira. Então, sem mais delongas, bora lá iniciar nossas análises para a Liga dos Campeões, que terça-feira, 1h45, já temos o primeiro jogo, que é entre o Young Boys contra a equipe do RB pelo grupo G, o grupo que ainda tem o Manchester City e o Estrela Vermelha, um grupo tranquilo para o City e para o RB, né? Provavelmente não devem se complicar, devem conseguir aí suas classificações com muita antecedência, porque a diferença técnica ela é muito grande. O Young Boys é uma equipe da Suíça, né? É uma equipe da primeira prateleira do Campeonato Suíço, mas aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande entre o RB. A gente tem um mercado dando mal de 1,63 para o RB. O RB é sim muito favorito, tem um elenco muito superior. Só que aqui a gente vai buscar esse back RB nesse jogo para buscar esse gol. A gente deve ter ali o Young Boys, né, com casa cheia, tendo aquela pressão inicial dos 15 primeiros minutos do mandante, se é que o Young Boys vai conseguir exercer essa pressão do mandante. Mas à medida que o tempo for passando, o RB deve controlar as ações do meio de campo e vai começar cada vez mais a criar posse de bola ofensiva. E aqui não tem como a gente não ir com viés nenhum para essa partida, a não ser buscar esse back RB. E o nosso primeiro back aqui desse Café com Apostas da primeira rodada vai ser esse back RB, que tem uma odd interessante aqui de 1,63. E o nosso segundo jogo agora, Milan e Newcastle. Um jogo carne de pescoço pelo grupo F. Um grupo que ainda tem PSG e Dortmund, o famoso grupo da morte. Um jogo difícil, um grupo complicado, mas pelo futebol que vem apresentando todas essas quatro equipes, muito provavelmente a gente vai ter esse Milan classificando junto com esse Newcastle para a próxima fase, porque o PSG ainda não está encantando, o Dortmund está também oscilando demais, jogando muito mal. Mas aqui, nosso foco é nessa partida entre Milan e Newcastle, um jogo difícil para a gente estar trabalhando nesse match odds. A gente tem o Milan jogando em casa, muito provavelmente a gente deve ter um Milan se postando melhor em campo, mas o Newcastle ele tem um bom contra-ataque, aqui é um jogo difícil, o Milan também tem um bom contra-ataque, é um jogo difícil, a gente tem um mercado de odds parelhas, a gente poderia aqui às vezes olhar um mercado de gols, mas é um jogo que eu vou ficar de fora, um jogo difícil, vai ser jogo para leitura de jogo, um jogo onde a gente vai ter momentos que o Milan vai estar melhor na partida, momentos que o Newcastle vai estar melhor na partida. Eu prefiro pular essa partida. É um jogo carne de pescoço entre Milan e Newcastle. Provavelmente o Milan deve pontuar aqui, né? Mas mesmo assim fica desconfortável estar trabalhando nesse lane Newcastle. O Newcastle fez uma boa temporada passada. O Milan começou muito bem essa temporada, mas que o Milan tomou um calor no final de semana para a Inter, mas aqui é um jogo difícil. Eu acho que a gente não vai encontrar oportunidade nesse match odds. Provavelmente o mercado de gols, né, se tiver uma das equipes vencendo ali no segundo tempo, buscar ali um over à frente, um over limite, pode ser muito interessante, mas esse jogo não vou listar, vou pular esse Milan e Newcastle. E o nosso próximo jogo agora é o Shakhtar contra a equipe do Porto. O jogo vai ser disputado na Alemanha, por causa dos problemas lá da Rússia com a Ucrânia. E aqui a gente tem um grupo, né, pelo grupo H, ainda a gente tem o Antwerp e o Barcelona. Barcelona está praticamente já classificado nesse grupo, um grupo tecnicamente mais fraco, e o Porto deve brigar aí por essa segunda colocação e deve vir a conseguir se classificar nesse grupo. É um jogo que o Porto tem um elenco mais qualificado, mas a gente tem um mercado aqui de uma odd de 1,81. Contra o Shakhtar, é um mercado, poderia estar um pouco mais justo, mas querendo ou não, teoricamente um campo neutro aqui, o Porto tem um elenco mais qualificado. O Porto que decepcionou demais nesse final de semana contra a equipe do Estrela Amadora. O Porto venceu sua partida pelo Campeonato Português, mas foi um Porto completamente irreconhecível. Se o Porto jogar da mesma forma, muito provavelmente
a gente não consegue buscar esse back Porto, mas aqui na nossa lista do Café com Aposta, eu vou com essa partida com viés de buscar esse back Porto. Mas a gente tem que ver como que o Porto vai se postar em campo. Se o Porto não estiver deixando a equipe do Shakhtar contra-atacar, o Shakhtar estiver saindo no balão, vai ficar confortável a gente trabalhar essa odd do Porto. Mas a gente tem que ver também aí como que esse Porto vai entrar em campo, qual que é a vontade do Porto para essa partida, porque se o Porto jogar igual jogou contra a Estrela Amadora no final de semana, vai ser difícil a gente buscar conseguir encaixar esse back nessa odd de 1,61, mas eu vou listar aqui o nosso segundo back aqui do Café com Apostas. É a mesma coisa do RB. Espera o jogo começar, leitura de jogo, o Porto tem que estar controlando o meio de campo, tem que estar tendo posse de bola ofensiva. A equipe do Shakhtar não pode estar conseguindo contra-atacar com tanta facilidade, mas se o Porto exercer a pressão ali de super favorito na partida, a gente tende a encontrar esse back a 1,81. E o nosso próximo jogo agora, é do grupo da morte, PSG contra o Dortmund. Mesmo grupo de Newcastle e Milan, as duas equipes decepcionaram bastante nesse início de temporada. Não estou gostando do PSG e também não estou gostando do Dortmund. PSG com transições muito lentas nessa temporada. Mbappé errando muito no setor ofensivo. É o cara do PSG, mas está fomeando demais a bola e eu acho que isso também está atrapalhando um pouco o rendimento do PSG, que está, para mim, jogando de forma muito lenta. Vai pegar o Dortmund, o PSG que tem um favoritismo nessa odd de 1,82. É um jogo também difícil de trabalhar. Essa odd tinha que estar mais justa, mas aqui do outro lado é o Dortmund, né? O Dortmund não passa confiança, não me passa confiança o Dortmund, que começou muito mal essa temporada. Cara, é um jogo que se o PSG tivesse essa odd jogando dentro de casa contra o Milan ou contra o Newcastle, estaria certeza que pegando esse lay PSG. Esse lay PSG tem muito valor aqui nessa partida, só que do outro lado é o Dortmund, né? O Dortmund é difícil a gente criar algum cenário, alguma expectativa a favor do Dortmund. Mas aqui a gente tem essa odd muito baixa para o PSG. Não gosto, não vou com viés de buscar back. Não vou com viés de buscar lei por ser o Dortmund do outro lado. É um jogo basicamente para acompanhar e ver aí o que vai ser, né, de PSG e Dortmund. Se eu tivesse que cravar aqui, eu cravaria que essas duas equipes aqui vão brigar para ver quem vai para a Liga Europa. É um jogo difícil, um jogo que eu vou pular. Não agrado dessa odd Dortmund. Se eu fosse com algum viés para essa partida, iria para poder buscar essa correção de odd do PSG, que muito provavelmente esse mercado ele deve corrigir aí durante o primeiro tempo, né? A gente deve ter essa odd do PSG rapidinho subindo, né, para cima de 2, mas por ser o Dortmund do outro lado, eu vou pular essa partida, não gosto, e vamos esperar aí o PSG receber o Milan e o Newcastle dentro de casa, com essa oddzinha aí, nós vamos buscar esses lay PSG. E o nosso próximo jogo agora é o Barcelona contra o Antwerp, né, o grupo H, né, o grupo do Porto e do Shakhtar. Aqui não tem nem muito o que fazer, né? A gente tem um mercado do Barcelona numa odd 1,20. A diferença técnica ela é gigantesca. O Antwerp foi o campeão na temporada passada, mas perdeu ali alguns atletas para essa nova temporada. Aqui a gente deve ter um Barça dominante durante os 90 minutos. É uma odd baixa, mas é uma odd que agrada. O mercado vai respeitar demais a camisa do Barcelona nessa partida. E aqui eu vou pegar aqui esse terceiro back aqui, vou para essa partida com esse viés do Barcelona, que deve basicamente amassar a equipe do Antwerp durante os 45 minutos iniciais de jogo, e sem contar que o mercado respeita demais, o mercado vai demorar muito a corrigir essa odd do Barça, caso o Barça não venha marcar. E aqui o nosso terceiro back do Café com a Aposta, então, vai ser aqui ir com esse viés de buscar esse back Barcelona numa odd de 1,20. E o nosso próximo jogo é o Feyenoord contra a equipe do Celtic. A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para o Feyenoord. São duas equipes muito boas, né, como mandantes nas suas ligas nacionais. Só que aqui é um jogo também difícil de trabalhar. A gente vai ter que ver essa leitura de jogo. Eu acho que esse back Feyenoord é um back que está um pouco amassado. Mas aqui a gente tem que ver como que essas equipes vão se postar em campo, ver a diferença, né, do campeonato holandês para o campeonato escocês. Isso aí a gente vai ver à medida que for rolando as rodadas. Mas aqui também é uma partida que eu não venho com viés para nada.
Duas equipes que são muito boas de contra-ataques nos seus campeonatos locais, duas equipes que marcam muitos gols. Às vezes um over aqui possa ser interessante entre Feyenoord e Celtic. Vamos dar uma olhada aqui como que está esse mercado. O mercado de 2,5, a gente tem uma odd de 1,69, 1,70. É um jogo também para leitura. Vamos ver aí, né? Deixar desenrolar, ver como que vai se postar essas equipes em campo, mas às vezes o melhor meio para trabalhar nessa partida seja o mercado de gols, por esse grupo E, né? O grupo E que ainda tem o Lazio e o Atlético de Madrid. E bora lá para o nosso próximo jogo, que agora sim, da Lazio contra o Atlético de Madrid, mesmo grupo do Feyenoord e o Celtic. Um jogo também muito difícil. É um jogo completamente para leitura de jogo. Não vou com viés nenhuma para essa partida. A Lazio ainda tem que convencer nessa temporada. O Atlético de Madrid é o Atlético de Madrid. É um clube que não consigo encaixar as leituras tanto a favor nem contra o Atlético de Madrid. É um jogo para leitura de jogo, ver como a Lazio vai se postar em campo. Se o Atlético de Madrid estiver completamente fechado, não estiver conseguindo sair no contra-ataque, às vezes pode ser uma boa buscar essa correção de odds do Atlético de Madrid, que tem uma odd como favorito na partida. Esse mercado, se a Lazio exercer aquela pressão inicial dos 15 minutos do mandante, a gente deve ter essa inversão de odds aqui no piscar de olhos, mas também é um jogo que eu vou pular. Não gosto desse Lazio Atlético de Madrid. E o nosso próximo jogo agora é o Manchester City contra o Estrela Vermelha. Aqui também é um jogo carne de pescoço. O City é muito favorito, né, nesse grupo do Young Boys junto com o RB. É um jogo que 1,07 é um mercado que não me agrada, é um mercado que eu não trabalho. Para você que tem método para trabalhar essa faixa de odd, muito provavelmente a gente vai ter o City dominante durante os 90 minutos, mas 1,07 para mim eu vou ficar de fora. E lembrando, galera, que o Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange. A Bolsa de Apostas aí é a melhor exchange para nós brasileiros. Está trabalhando no trade esportivo, é a que vai cobrar menos taxa. Então, não perca tempo. Clica aí na descrição, digita aí Bolsa de Apostas, faça seu cadastro para você estar trabalhando numa exchange. E junto com a Bolsa de Apostas, nós vamos aqui fazer um dutzinho aqui para essa Liga dos Campeões. Um dut arriscado. Outra coisa também... Lembrando, né, gente, Liga dos Campeões, o mesmo dinheiro que se ganha na Liga dos Campeões se ganha no Campeonato Brasileiro Série B, Série A. Então, gestão de banca é só a primeira rodada. Campeonatos assim internacionais, principalmente a Liga dos Campeões, costumam ser mais complicados de trabalhar. Então, muita gestão, cuidado, né, porque é o Barcelona contra o Antwerp que você tem que dar aí 50% da banca, que você vai acabar se complicando aí no longo prazo. E vamos lá fazer o nosso dutzinho aqui para a Liga dos Campeões. É um dut arriscado, estou assumindo o risco, não vou colocar os grandes favoritos nesse dut. Vamos achar aqui o mercado de campeão. A gente tem um City, mais uma vez, como muito favorito aqui, né, numa odd de 3,2. Né? É um dut difícil, né? A gente teve muita movimentação nas janelas de transferências aí desses times favoritos, mas... eu tenho um dutzinho aqui que eu já ia fazer depois do sorteio. Como eu já falei no Café com Apostas, eu acredito muito no grupo da morte que o Milan e o Newcastle vão sair com essa classificação para a próxima fase. É um dut arriscado. Utilize aí uma porcentagem da sua stake aí no dut aí, se você quiser adicionar mais times, né? Com exceção do City, que vai atrapalhar demais o dut, né? Porque tem a odd muito baixa. Você pode aí estar acrescentando mais clubes nesse dut, mas o dut que eu vou fazer, que é arriscado, eu vou aqui pegar esse Newcastle, esse Milan, que estão no mesmo grupo. É lógico, se as duas equipes caírem fora do grupo da morte, já basicamente melou o nosso dut inteiro, a gente vai ter um prejuízo total, né, da nossa entrada, mas aqui eu acredito muito nessa classificação dessas duas equipes, pelo que vem apresentando tanto o Dortmund quanto o PSG. E outra equipe também que eu vou colocar aqui no dut é a equipe do RB, numa odd de 85, é uma equipe que está bem encaixada, vai dar trabalho nessa temporada, e essas três equipes aqui que eu listei aqui para a gente estar fazendo esse dut, são equipes que prometem muito nessa temporada. Vamos ver como que vai ser o rendimento delas nessa Liga dos Campeões. Já estou aqui com o dut separado, vamos colocar aqui
para a gente fazer as nossas entradas. Muito provavelmente, às vezes, a gente vai ter algum mercado que não vai corresponder à nossa entrada, mas à medida que for chegando próximo dos jogos, a gente volta aqui, dá uma certa regulada aqui no nosso Dutch. Então, vou estar lá o nosso Dutch para a gente dar uma olhada aí para essa Liga dos Campeões. Muito provavelmente a gente aí tem apostas que não foram correspondidas, mas vamos aguardar aí o nosso Dutchzinho, né? Falta corresponder um pouco aqui no Newcastle e no RB. Me acompanha lá no Instagram. Muito provavelmente nessa fase de grupos a gente não deve fazer alteração nesse Dutch. Vamos esperar aí passar essas primeiras 6 rodadas, né, para ver a classificação, mas dependendo de como for o andamento aí dessas primeiras fases, a gente pode adicionar alguns times ou até mesmo fechar a posição de alguns outros. E assim finalizamos os jogos dessa terça-feira da Liga dos Campeões. Cuidado com a Champions, não é porque é Champions que tem que colocar mais dinheiro no mercado. Uma frase do Netuno: o mesmo dinheiro que se ganha na Champions League se ganha na Série B. Se está dentro dos seus métodos, entra, faça a entrada, pegou o gol, fecha a posição. Se você trabalha em lei, mesma coisa. Não force a mão por ser a Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões é traiçoeira. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.